Um grupo que aplicava golpes nos idosos. E esses golpes eram aplicados dentro de agências bancárias. Essa turminha foi presa pela Polícia Civil. Segundo a polícia, essa quadrilha fez vítimas em vários estados do Nordeste. Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer a Maria Maciel agora ao vivo, para que a Maria possa nos contar detalhes. Olha a quantidade de cartões que eles tinham, relógio e outras coisas mais aí. Vou trazer a Maria Maciel ao vivo para que ela possa trazer, então, as informações de quantas pessoas foram presas e como é que começou essa investigação, como é que essas figuras agiam. Maria, nos conte tudo. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Olha, essa organização criminosa era especializada em crimes de estelionato. Então, por aí você já imagina a quantidade de vítimas desses golpes aplicados por esses homens, por esse grupo criminoso. Foram presos durante essa operação 5 pessoas. Aqui do meu lado está o delegado Thales Araújo para falar um pouquinho sobre essas investigações que tiveram início há cerca de 2 meses. Boa tarde, delegado. Então, era uma investigação que estava em curso e vocês já estavam na cola, então, desses suspeitos. Perfeito. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Maria. Há cerca de 2 meses, como você bem disse, nós tivemos ciência de que alguns idosos haviam sido vítimas de um grupo que estava atuando numa agência bancária no bairro de Pajuçara. E a partir daí, verificamos como foi o crime, vimos que o crime se deu através de aplicação de subterfúgios que distraíram a vítima, troca de cartões e transferências ilícitas, E passamos a buscar informações, buscar identificar os indivíduos e chegamos aí à identidade de 3 indivíduos, que verificamos serem especialistas nesse tipo de crime financeiro, por assim dizer. Eles são uma quadrilha especializada em vítimas vulneráveis, escolhem pessoas idosas ou pessoas que, após uma observação, eles percebam que têm a dificuldade em operar os caixas de autoatendimento. E aplicando diversos estratagemas diferentes, eles passam a subtrair valores da vítima. Esses estratagemas vão desde observar a vítima e observar a senha dela, provocar um encontrão, um esbarrão, alguma história que eles consigam trocar o cartão da vítima sem que ela perceba, e a partir daí fazem transações, até distrair a vítima que está fazendo um saque, para que ela olhe para um lado, olhe para algum lado, a pessoa, um outro membro da quadrilha subtrai o dinheiro, e aí chega alguém como se fosse do banco, como se fosse um outro cliente, dizendo que a máquina estava com defeito. Tem ideia de quantas pessoas teriam sido vítimas dessa quadrilha? Olha, um outro ponto é que essa quadrilha, ela vem de outro estado, da Paraíba, ela é especializada nesse tipo de golpe e eles saem em determinada época do mês, a época do recebimento do salário e da aposentadoria desses idosos, e eles saem descendo até que Alagoas, Sergipe, aplicando os golpes em várias e várias agências. Então, as vítimas podem passar das dezenas. E a partir daí nós identificamos esses 3, fizemos todos os pedidos à justiça, foram expedidos os mandados e passamos a rastreá-los para que pudéssemos programar uma operação que foi deflagrada essa semana e ficou a cargo da coordenação do delegado Daniel, que viajou, foi buscar esses elementos em outro estado. Ok, delegado, obrigada pelas informações. Então, a gente vai saber agora, com o delegado Daniel Maier, como é que foram, então, essas prisões. Então, quer dizer, 3 pessoas foram presas, são 3 homens. Boa tarde. Boa tarde. Não, no final das contas, foram presas 5 pessoas, porque o aprofundamento das investigações, nós ampliamos o rol de identidades de 3 para 5, e quando estávamos em operação rumo ao município de Guarabira, que é o local onde eles costumam se reunir, onde eles vivem efetivamente, ainda no município de João Pessoa, nós conseguimos interceptar eles em flagrante, porque eles tinham acabado de cometer o mesmo crime no bairro do Bessa, lá na capital paraibana. E esse flagrante, justamente, além do mandado de prisão que existia, que pré-existia referente a Alagoas, nós conseguimos prendê-los em flagrante na Paraíba. A Polícia Civil de Alagoas prendeu em flagrante na Paraíba, uma coisa um pouco rara, mas nós efetivamos isso.
Com a prisão em flagrante, conseguimos levantar uma série de elementos informativos que demonstraram o grau de especialização dessa organização criminosa. Nem só o mero erro da vítima, que a vítima muitas vezes ela é incauta, digamos, tem poucos cuidados, mas nem sempre. O nível de especialização chegou ao ponto de eles recrutarem para a organização criminosa um dono de gráfica, imprimirem papéis com logomarcas de bancos, por exemplo, Caixa Econômica Federal, Banco 24 Horas, com um número de telefone referente a uma central de atendimento própria da organização. Aquele adesivozinho que eles colocam nos caixas. Então, eles saem substituindo em todos os caixas eletrônicos de uma agência bancária, quando ela está fechada, eventualmente, e colocando aquele adesivo que vai induzir a pessoa ao erro. Então, qualquer problema que a pessoa tiver no caixa eletrônico, vai ligar para um ramal, para uma central, e vai ser recepcionada pelos, digamos, cidadãos suspeitos de cometerem crimes. E quais informações a gente tem sobre essas pessoas presas? Elas têm envolvimento com outro tipo de crime também? Sim, eles são um deles tem envolvimento antigo com assalto a banco, então ele migrou para, digamos, uma área com menos risco, que é o estelionato qualificado, o furto qualificado e organização criminosa. Infelizmente, as penas não são tão altas quanto a sociedade eventualmente demandaria. De toda forma, a organização foi totalmente desbaratada. Seriam somente os 5 ou existe a possibilidade de muito mais? Não, tem mais. Estamos agora, a Polícia Civil de Alagoas está só aguardando a remessa de um material que está apreendido na Polícia Civil da Paraíba para conseguirmos buscar toda a gama de pessoas envolvidas, porque, como o delegado Thales Araújo mencionou, é uma organização que age agiu não só em Alagoas. Alagoas foi um estado vítima, mas eles partem da Paraíba, Pernambuco, Bahia e Sergipe, além de Alagoas. Conseguimos identificá-los porque eles atuaram na agência da Pajuçara. Porém, quando fizemos a prisão em flagrante deles, eles tinham acabado de sair de uma agência bancária com 46 cartões de créditos de pessoas diferentes. Então, assim, com uma maquineta que eles passavam o cartão e sacavam todo o limite. Inclusive, o nome da operação é clone, porque nós estamos estudando ainda, não podemos adiantar muita coisa, mas estamos estudando o risco deles criarem clones desses cartões. Ok, obrigada, delegado, então, pelas informações. Mais um trabalho aí de inteligência da Polícia Civil que conseguiu chegar, então, a esses criminosos. Então, ao todo, foram 5 pessoas presas. 3 que tinham esse mandado de prisão e 2 presas em flagrante, isso lá na Paraíba. É com você, Wilson. Muito obrigado, Maria. Parabéns aí aos nossos queridos 2 delegados aí, o Thales Araújo, o Daniel Maia e toda a equipe também, que acabou efetivando a prisão, inclusive em outro estado, né? Aí em outro local, inclusive dando voz de prisão para esses vagabundos, que não importa onde tiver. O delegado onde tiver vai dar voz de prisão para prender vagabundo e bandido, que principalmente que tira dinheiro e se aproveita da boa-fé dos idosos. Obrigado, Maria. Você volta daqui a pouquinho. Agradeço aos delegados pela disponibilidade. Agora, vejam bem. Trabalho para a polícia, né? A Polícia Exterior de Circulação. Olha a quantidade de cartões que essas figuras utilizam. Isso é uma organização criminosa extremamente sofisticada. Tanto é que você subia de carreira. Não, você fez muito bem aqui, nós tivemos muito lucro, agora eu vou colocar você numa área que é um pouco mais complicada, você vai ter que... O bandido ia crescendo de carreira. Imagine que situação. Agora, você sabe por que acontece tudo isso? O bandido vai existir sempre. O bandido pegou uma gráfica e fez com muita perfeição, que hoje com as impressoras super modernas, né? Enfim, esse aqui é um, tá? Não tem nada a ver com a Caixa Econômica Federal, é um adesivo que eles estavam tentando falsificar e falsificando. Qual é a pessoa que não vai saber que aquilo é? Aí eles passam, colam nos caixas eletrônicos, a pessoa quando bota o cartão fica preso. Aí o desespero. Aí alguém está lá dentro, geralmente está perto, diz assim, rapaz, é melhor o senhor ligar para esse telefone aí para poder resolver. Só que esse telefone que está aqui não é do banco, é do bandido. E aí o bandido vai dar todas as orientações para que você possa aproveitar a oportunidade. Agora, sabe por que acontece isso? Porque os bancos não estão nem aí. De noite você pode ser morto, atacado, estuprado, roubado dentro do banco, que eles só vão assistir amanhã. Se tivesse uma central de monitoramento e quando acontecesse qualquer coisa dessa, e principalmente quando chegasse de manhã, conferisse todos os números que estão colados nos caixas eletrônicos para saber se são realmente do banco ou não.
já que não assistem o que está acontecendo, que o cara arrancando um adesivo e colando no caixa eletrônico, que ninguém vê pelo sentido de monitoramento do banco, um lugar que movimenta dinheiro. Você está vendo como tudo tem que ser feito junto? Ô bancos, esqueça um pouquinho o lucro e tratem melhor os correntistas.